Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do programa Educação em Foco, aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre. Este programa, que é uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, e toda semana a gente coloca o tema educação no centro das nossas atenções. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o projeto Expedição IF Sul de Minas, um projeto onde alunos de vários campi do Instituto Federal do Sul de Minas se reúnem em equipes e levam a outras cidades da nossa região ações de desenvolvimento. Os alunos fazem isso no período de férias. Então eles pegam lá uma parte das férias, né, que iriam para suas casas, ficar com as suas famílias, descansar, e usam uma parte deste período para ir para cidades aqui da nossa região e até cidades do estado de São Paulo, promover ações de desenvolvimento social. Vamos saber um pouquinho mais sobre um desses projetos com um aluno do campus Machado, que é o Diego Alves Pereira, que está aqui, aceitou nosso convite. Diego, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, Diego, conta pra gente, você é aluno do campus Machado e qual que é o seu curso, aonde é que você está lá no campus Machado? Sim. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu sou aluno do campus de Machado, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Estou no último período, né? E... Que seria quarto ou terceiro ano? É o terceiro ano. São três anos e né? meio, lá, praticamente. Tá, tranquilo. Bom, ô Diego, entre os dias 9 e 15 de julho, mais ou menos, né, foi feito então esse programa Expedição IF Sul de Minas, e você participou de uma equipe cujo tema, né, era resgate do conhecimento popular para a valorização cultural da cidade de Cássia. Então você e mais uma turma foram para Cássia, que é uma cidade aqui do sul de Minas Gerais, né? Mais ali na região sudoeste do estado, mas enfim, aqui na nossa região mesmo, e aí levaram esse programa para lá, ou esse projeto para lá, essa ideia. Eu queria que você começasse dizendo exatamente isso, como é que surge essa ideia de desenvolver esse projeto para resgatar o conhecimento popular em Cássia? Então, essa foi uma ideia que surgiu, né, um pouco antes do Expedição, que o grupo de alunos nosso lá estava com a ideia de montar um cineclube, né, para trazer um pouco para os alunos de dentro do campus alguns documentários que retratassem alguns aspectos culturais, regionais e nacionais, né? Então, quando teve a oportunidade, né, desse projeto, Expedição, a gente já imaginou na hora tentar buscar aspectos culturais bem popular, bem, né, das pessoas que têm mais vivência, que têm pessoas de mais costumes na cidade. E a gente viu a oportunidade certa, né, nesse projeto, já que a gente ia ficar uma semana, a gente elaborou todo... E aí essa cidade de Cássia surgiu por quê? Então, a cidade de Cássia, de acordo com, né, o edital, eles mandam um edital com algumas demandas da cidade. Ah, entendi. Isso, então né? a cidade era interessada? Sim, a cidade tinha um grande interesse por questões de culturais, né, aspectos culturais da cidade. Tá certo. E aí vocês estudaram um pouquinho como que é a cidade, como que é o município de Cássia, ou seja, vocês fizeram um estudo do perfil para poder desenvolver lá esse projeto? Sim, até a ideia, né, de buscar esse conhecimento popular encaixou perfeitamente com essas demandas, porque quando a gente foi ver um pouco do histórico da cidade, um pouco da história que é contada é bem retratada pelas questões econômicas, né? Mais reconhecida pelos barões, né? Pelos antigos barões da cidade. E, de fato, o que movimenta a cidade, a história que movimenta a cidade, que é o popular, que são as pessoas, basicamente bem esquecidas. Estava mais esquecido. Estava bem mais esquecido. Cássia é uma cidade, não sei se vocês chegaram a estudar isso ou a dar uma olhada nisso, mas ela é uma cidade, inclusive, que fica perto da minha cidade, por isso sei. É uma cidade que tem uma grande tradição religiosa, né? Eles têm uma grande devoção por Santa Rita de Cássia, inclusive por isso a cidade, acredito que leva esse nome, né? Então, essa questão religiosa foi contemplada de alguma forma. Aí vocês
puderam ter essa percepção? Sim. Na verdade, eu acho que o principal aspecto da cidade é a questão religiosa, né? E quando se fala de crença, se vê muitos causos, muitos milagres, acontecimentos, todos esses retratados juntos com a religião, com os aspectos religiosos, né? Então, no decorrer da semana, a gente encontrou muito, né, esses causos, esses relatos de milagres que aconteceram com essas pessoas. E a cidade em si é muito bacana por conta disso, né? Então, tem variedade de pensamentos, mas todos com foco nessas crenças religiosas. Tá, e você foi junto com uma turma de alunos do Campus Machado, foram quantos alunos? Foram 12 alunos. 12 alunos, e todos eles são do curso de Ciências Biológicas ou houve aluno de outros cursos, teve esse diálogo aí? Então, o nosso grupo ficou dividido em 8 alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Maior parte, portanto. Maior parte. Um era do curso de Agronomia, e 3 eram intercambistas da Bolívia, né, que acabaram indo com a gente, foi uma experiência muito bacana. Mas mesmo esse grupo tendo maior parte, né, sendo alunos do curso de Biologia, a gente tem um grupo onde alguns têm afinidade em edição, outros têm afinidade em entrevista, né? E as outras atividades que a gente acabou também trabalhando na cidade. Então, não ficou muito focado em uma coisa só, não. Ou não era uma coisa necessariamente ligada às ciências biológicas, sim, por exemplo, né? Mas que vai, com certeza, ser uma experiência enriquecedora em todos os aspectos. Sim. Bom, o fato é que vocês produziram um documentário sobre a cidade de Cássia. Eu quero falar um pouco sobre esse documentário que vocês produziram, porque talvez seja o fruto mais interessante, né, do trabalho. Mas antes de falar sobre esse documentário, eu queria falar sobre uma coisa que é o seguinte. O programa Expedição IF Sul de Minas como eu disse no início do programa, um programa onde alunos do Instituto Federal se reúnem em equipes, como você está me dizendo aqui, no seu caso foram 8 de Ciências Biológicas, mais um de Ciências Agrárias ou de Agronomia e 3 intercambistas da Bolívia. E aí vão e ficam uma semana na cidade. Vocês foram e ficaram uma semana em casa, mas óbvio que vocês não foram apenas produzir o documentário. Não. Vocês fizeram outras atividades lá. E quais atividades foram promovidas nessa cidade que, como eu disse no começo, visam o desenvolvimento social? Então, a gente teve várias atividades de práticas, né, com artesãos e com crianças da cidade, para eles terem uma relação com os próprios artesãos, né, das suas cidades. A gente teve, né, várias outras aulas públicas, onde trabalhou questões ecológicas, né, sustentabilidade, educação ambiental, algumas de alternativas sustentáveis na produção na produção agrícola. Então, entre outras atividades, também teve a implantação de uma fossa séptica em uma escola da zona rural, que a gente conseguiu, né, tá implantando lá. Então foram cursos, oficinas e aulas públicas. Aulas públicas e uma fossa séptica. E uma implantação de uma fossa séptica. Que, de certa forma, o pessoal da comunidade deve ter aprendido e isso deve se propagar, né? Esse até, inclusive, ficou com as imagens da participação dos moradores de fazer uma cartilha para que os próprios, os moradores da zona rural ali estejam implantando, já que é uma fossa ecológica e o custo é muito baixo. Tá certo. Bom, então foram várias atividades, né, como você citou aí, e vocês aproveitaram o tempo que estavam lá e aproveitaram essa estada com essas atividades para produzir um documentário de vídeo, obviamente, né? E como que se deu essa possibilidade? Vocês tiveram equipamentos para fazer esse trabalho, equipamentos profissionais? Vocês tiveram que improvisar com câmera de celular? Como é que funcionou isso? Então, a gente, no grupo, né, tinha 3 câmeras, que eram 2 profissionais, uma semi. Isso de vocês mesmos, dos alunos mesmos? Nosso mesmo. E
Mas só que nada de microfone, a gente acabou gravando com celular mesmo. Teve né, alguns casos que acabou a bateria da câmera e a gente teve que usar o celular. Mas tudo sempre com o mesmo foco, com o mesmo padrão de filmagem, né? E hoje em dia também, você pega um celular, ele tem uma qualidade de filmagem muito boa, né? Então vocês usaram equipamentos que eram equipamentos de vocês mesmos. Isso, equipamentos profissionais e equipamentos não tão profissionais assim, né? Como o próprio celular, que produz, sem dúvida, alguns vão produzir uma imagem muito boa, outros nem tanto, né? Sim. E aí vocês já tinham experiência com esse tipo de trabalho, quer dizer, com documentário? Isso foi, sim, um estalo que vocês tiveram ou alguém ali já tinha feito isso? No primeira expedição que teve, a gente foi para a cidade de Luminárias, né? E a gente teve a ideia de fazer um documentário retratando sobre o conhecimento, né, do popular em torno das plantas medicinais. Só que como a gente chegou lá no momento e sem um padrão, sem um roteiro, sem as técnicas de filmagem, a gente acabou perdendo grande parte dos materiais, mas deu para fazer um tape curto, um tape pequeno. Só que dessa vez a gente procurou muito, né, tá focando na questão de ângulo, de proximidade. Vocês resolveram ter um olhar mais apurado. Sim, não ficar tão, né, não vai ser simplesmente uma reportagem, vamos dizer assim. Isso, não. Ficou... Eu acredito... A gente está agora no processo de edição, né? Já está fazendo a edição dos vídeos, mas eu acredito que vai ficar bacana, porque a gente obteve muita informação que, de fato, era o foco, né? Tá, e aí você... o foco desse documentário que vocês estão fazendo é exatamente o quê? É o trabalho que vocês fizeram em Cássia ou é alguma outra característica do município que vocês estão querendo retratar neste documentário? As atividades, né, que a gente acabou fazendo durante a semana, a gente tirou bastante foto, produziu um vídeo com as fotos para retratar a vivência que a gente teve com os moradores e com todo o pessoal que esteve junto com a gente, né, durante essa semana. O documentário, a ideia dele é buscar a história de moradores, de pessoas, grandes personalidades que tiveram ali na cidade, que às vezes não tiveram oportunidade de ser reconhecidos, né, pela nova geração. Então é aquela coisa que você disse no começo do programa, que a cidade ela é conhecida a partir de uma perspectiva social e econômica. Isso. Em que os protagonistas são sempre pessoas que ao longo da história ocuparam um cargo, né, de bem posicionamento econômico e social, como um barão, né, ou um político muito famoso. E aí vocês estão tentando recontar a história a partir de uma perspectiva de personagens importantes, mas populares e que, portanto, não foram muito reconhecidos pela história. Pessoas humildes, né, que têm uma grande carga de vivência em relação com a cidade, que tiveram presentes na construção de edifícios, do hospital, enfim. Essas pessoas que acabam fazendo a história da cidade, mas que às vezes não são reconhecidas, né? Inclusive a gente acabou conhecendo o seu Zé Dorácia. Por exemplo, né? Um personagem. A mulher dele era parteira e fez mais de 500 partos na cidade. E acaba que poucas pessoas conhecem, né? Então... E ela ajudou tanta gente a nascer, Ajudou né? tanta gente. Aí vocês, por exemplo, é claro que quando você vai contar a história por essa perspectiva, você vai falar de muita gente que já morreu. Sim. Né? E aí vocês iam procurar familiares, descendentes ou conhecidos dessas pessoas. Isso. No caso, a gente acabou encontrando muitos familiares dessas pessoas que a gente ouviu falar, ficou conhecendo, no CCI, né, que é o Centro de Convivência de Idosos. E eles passavam, né, a informação, falavam a respeito da benzedeira, da parteira, enfim.
E a gente ia atrás, né? Durante essa semana a gente separou cada... Ah, tá. Então uma parte da equipe desenvolvia os cursos, atividades, e a outra parte da equipe ia tratar do documentário. Na questão ficou que o nosso coordenador, ele queria que todos participassem, né, dessas filmagens, dessas entrevistas. Então, aquele que tinha uma aula pública, tivesse alguma atividade a ser feita em determinado horário, que ia ter uma entrevista, aí ele não participava, mas em outro momento ele ia lá e participava. Né? E como é que vocês fizeram em relação a roteiro, por exemplo, né? Porque vocês vão fazer um documentário, ele vai ter um tempo, né? Vai ter um período ali de, sei lá, 30, 50 minutos, e aí vocês têm que seguir um caminho, assim. A gente sabe que fazer roteiro não é uma coisa simples, né? Como é que vocês fizeram essa questão do roteiro? Foi bem complicado, né? A gente começava uma ideia, voltava, via que não ia dar certo, começava de novo. Mas a gente basicamente fez, porque esse documentário vai ser entrevista, né? Então a gente vai ser o momento todo entrevistado falando. A gente buscou perguntas que levassem ao que a gente procurava, que era histórias, né? E os aspectos importantes da cidade. Mas a gente separou em perguntas em geral para todas as pessoas e algumas específicas que eram para professores, para representantes religiosos e para artesãos. Então, ficou basicamente nisso. Ah, tá. Vocês já tinham mais ou menos o público, né? Sim, já. Que seria entrevistado, né? Agora, você disse aí que... até você falou alguma coisa sobre a parteira que fez lá 500 partos, né? E que não estava, de repente, aí na história da cidade com o seu devido lugar. Mas mais alguma coisa que de repente vocês descobriram a respeito da cultura da cidade? Até porque o projeto de vocês, o tema principal é fazer um resgate cultural mesmo, né? A gente percebe aqui que vocês têm essa perspectiva. Mais algum aspecto da cultura de Cássia que de repente vocês acabaram descobrindo aí nessa investida e que vale a pena a gente falar um pouquinho? Então, teve muita coisa, né, no decorrer das entrevistas, vários casos, e um deles que eu achei bem bacana foi o de um médico, né, que ele acabou fazendo praticamente um milagre, que era uma cirurgia no coração de uma pessoa que tinha tomado uma facada no coração. E esse médico não é mais vivo? Ele não é mais vivo. E acabou que são poucas pessoas também que sabiam disso. Mas é uma história que é uma história, conta, uma história que o pessoal conta e que é muito respeitada, né? Mas dentre casos desse tipo, tiveram vários outros de milagres, né? Milagres de pessoas que são devotas de Santa Rita e outros casos também relacionados a esse. Mas esse do médico é interessante. Ele foi bem marcante porque a entrevistada, quando ela falou desse caso, ela retratou de um caso do boi da cidade lá, que várias pessoas falavam do boi. É um boi que foi comprado por um barão da cidade, um boi muito caro, e que alguns falam que era estéril, outros falam que não, mas que nas pessoas, né, a gente via que elas não davam importância para aquilo, que tinha outras histórias dentro da cidade que eram mais importantes e que eram importantes ser passadas para a nova geração. E essa do médico foi uma que... Tá, mas aí me explica essa história do boi. Você foi conversar com essa pessoa sobre essa história do boi e ela te revelou a história do médico, é isso? Isso. Na verdade, a gente estava perguntando para as pessoas o que elas consideravam sobre a história do boi, da cidade, e algumas falavam que foi importante economicamente, porque muitos acreditavam que os descendentes daquele boi eram muito valiosos, e algumas pessoas discordavam totalmente por conta, né, dessas outras histórias. É uma polêmica histórica. É uma polêmica ali dentro da cidade. A aquisição do boi por parte do barão. Mas enfim, aí você foi conversar com essa pessoa sobre o boi. Isso. E aí ela te revelou essa história do médico. Aí foi onde ela contou, e depois uma outra entrevista, uma outra pessoa também contou. Mas essa ela contou quando a gente perguntou, de fato, então uma história importante da cidade. São as surpresas que foram aparecendo e que não estavam no roteiro, várias né? outras quando a gente
estiver revisando tudo para edição, a gente com certeza vai estar... Tá, primeira coisa, vocês já pensaram num nome para esse documentário? Está vindo ainda? Então, de pensar, a gente ainda tá meio assim, porque a gente pretende estar montando tudo. Ver ele primeiro, ver né? Pra ele, depois como ver vai ser, ver o que de fato vai... Tá, e como é que vocês pretendem lançar isso? Ou seja, como que vocês pretendem... hoje a gente sabe que é muito fácil, né? Nós temos as plataformas, tem o próprio YouTube aí, mas o que vocês esperam desse trabalho? Vocês vão mostrar para a comunidade do campus, depois disponibilizar de alguma maneira, fazer uma exibição especial? O que vocês estão pensando? Então, primeiramente a gente pensou em estar levando isso para a cidade de Cássia, né? Que uma das atividades que a gente fez, eu acabei esquecendo de falar, foi um cinema na praça. E teve um público grande, um público bem interessado, né, na atividade. Então a gente pretende estar levando primeiramente para a cidade de Cássia, para os moradores de Cássia. A Van Premiere vai ser lá em Cássia. A Van Premiere vai ser em Cássia. Certo. E segundo vai ser, a gente pretende estar, né, com a ideia, com a proposta do Cineclube na rede do Instituto. Vamos ver como vai ser. E aí depois, como eu tô te dizendo, depois vocês colocam isso lá no YouTube, que é uma plataforma, né, conhecida, e a gente vai ter curiosidade, né, de assistir isso daí. Como é que foi a interação com a comunidade? Inclusive você disse que tinha lá 3 intercambistas, né? Bolivianos, outra língua, talvez até uma dificuldade de comunicação, que não deve ser até o caso, porque estão no Brasil fazendo intercâmbio. Mas, enfim, a comunidade recebeu bem o projeto, as ações, vocês se sentiram acolhidos? Nossa, demais. A gente já foi acolhido por uma banda da Polícia Militar de Passos, e já com os banners todos esticados, né, divulgando o nosso projeto e o projeto que existe na cidade. E as pessoas, né, nossa, o que vocês vão fazer aqui? Todos abraçando, conversando muito, chamando para ir na casa, um pessoal muito acolhedor. E vocês ficaram aonde, assim? Como é que vocês ficaram hospedados? A gente ficou no alojamento de um salão paroquial lá da cidade, próximo do hospital. E um local muito bom, porque a gente estava realizando todas as noites, né, final de dia, reuniões. Então, ali tinha salas no próprio salão. Então, lá tinha algumas salas disponíveis para a gente tá fazendo essas reuniões, e foi onde acabou que a gente conseguiu fazer tudo conforme que era planejado. E essa recepção, com certeza, e junto com ela, né, tudo que vocês realizaram lá e de repente o que vocês receberam de volta, seja porque as pessoas aprenderam mesmo ou porque ficaram gratas com tudo, com certeza ela deve acrescentar muito para a vida de vocês, né, pessoal e profissional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a experiência de participar de um projeto como esse. É a segunda vez que eu participo, né? O ano passado eu fui na cidade de Luminárias. Esse ano eu vi uma mudança estrutural em toda a programação, toda a estrutura da cidade, do evento aqui em si. Mas o que foi bacana para mim, quando eu falei dessa questão das reuniões, é que eu vi um momento onde a gente conversa, a gente escuta, a gente ensina, a gente aprende, e tudo isso com base para formar de fato cidadãos, né? Cidadãos. E o que eu mais ganhei com isso, eu acho que foi respeito, aprender a respeitar as pessoas, ainda mais porque a gente ia na casa de pessoas humildes, né, simples, certo. E elas sempre tratando a gente com tanto carinho. E aí numa dessas você percebe que talvez a população brasileira seja muito carente, né, de ações como essa, de ações de desenvolvimento. Uma coisa que você leva para uma cidade que não precisa nem ser algo extraordinário, porque a gente sabe que o projeto do IF da expedição é um projeto que é feito com poucos recursos, né? Sim. Então, na verdade, mas apesar disso, gera um resultado muito grande, né? Sim. Outras experiências que a gente teve na cidade também a gente foi no lar de idosos e no abrigo de crianças. E
você vê que eles querem conversar, eles querem uma companhia, eles querem falar. E às vezes a gente vê, tipo, eu particularmente não tenho esse costume, né, de estar indo, é coisa de minutos, estar ali conversando com uma pessoa como esse. Que eles precisam disso, você vê no olhar deles que eles precisam estar conversando com as pessoas, estar falando o que eles sentem, o que eles querem, o que eles precisam e coisas de minutos, né? Então, eu achei muito importante, muito bacana tá vivendo, passando por isso. Marca a gente, né? Com certeza. Essas experiências marcam para sempre, né? Para sempre. Tá certo. Bom, Diego, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que a gente fica esperando aí que o documentário venha, né? Que saia. A gente sabe que vocês estão fazendo de maneira amadora, portanto, tende a demorar um pouco mais, sim, né? Sim, vocês têm que fazer no horário que sobra, né? Vocês não estão... Mas que a gente estuda, dá monitoria, tem um monte de coisa, tem né? muita coisa. Mas que venha e que quando vier você possa nos informar aí para que a gente possa divulgar o trabalho de vocês. Com certeza. Tá certo? Obrigado pela sua presença. Fico muito grato. Tá certo. Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos encerrando por aqui mais um programa Educação em Foco. Hoje a gente falou com o Diego, aluno do Campus Machado, sobre o projeto Expedição IF Sul de Minas, que é um projeto espetacular, onde os alunos saem pelas cidades da região promovendo ações de desenvolvimento social, mas sobretudo esse projeto lá de Cássia, né, com a equipe dele, que ficou lá uma semana e, além de todas as ações, ainda estão produzindo um documentário sobre as pessoas que fizeram a história de Cássia e que não tinham sido tão reconhecidas como de repente serão agora. Uma excelente iniciativa. Para você, uma ótima semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira, com certeza. Até lá!